Bom, gurizada, vamos continuar então. Vamos continuar corrigindo a partir da questão 31, né? Da questão 31 até a questão 45, para finalizar essa correção da revisão de Química Geral para o Enem, né? Então, assim, ó, vamos ver o que pede a questão 31. Quais as ligações químicas existentes na substância ozônio? Pessoal, ozônio é a metal com a metal, covalente. Al2SO4, sulfato de alumínio, Al2SO4 três vezes, sulfato de alumínio. Bom, aqui nós temos duas coisas. Nós temos do alumínio com o ânion sulfato, é metal com a metal, é iônica. E dentro do ânion sulfato, observem aqui, ó, é S com O, enxofre com oxigênio. Então é a metal com a metal é covalente. Então esse é um composto híbrido, ele tem parte de ligação iônica e parte de ligação covalente. H2O2, água oxigenada, hidrogênio com a metal. Ácidos, hidrogênio com a metal. Também temos O com O na água oxigenada, a metal com a metal. Também temos N com O, a metal com a metal. Então, tanto na água oxigenada, um peróxido, quanto nos ácidos, eu tenho hidrogênio e a metal e a metal. Qualquer uma dessas duas opções é ligação covalente. E 2, a metal com a metal, iodo, covalente. Alumínio é alumínio com ele mesmo, pessoal. É átomo de alumínio com átomo de alumínio. Metal com metal, ligação metálica. CaO, óxido de cálcio, cal virgem, é um composto iônico, metal e ametal. E o diamante, carbono com carbono, a metal com a metal, é covalente. Tá? Então, uma questão considerada fácil era só ver se era metal e ametal para identificar entre iônica, covalente e metálica. Ok? Vamos para a questão 32. O que pede? Quais as principais propriedades de um composto iônico? Pessoal, o composto iônico ele não forma molécula, ele forma um agregado de íons, e esse agregado de íons vai ter um cátion rodeado por ânions. Né? E vice-versa. Logo, um cátion fortemente atraído por vários ânions e um ânion fortemente atraído por vários cátions. Esta é uma força muito forte, é uma atração eletrostática bem intensa, o que dá aos compostos iônicos altíssimos pontos de fusão e ebulição sempre. Então, qualquer composto iônico, a temperatura ambiente é sólido, com alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Segunda característica, como eles têm íons, como eles têm cátions e ânions, se eu conseguir soltar esses íons, eles se tornam condutores de corrente. Então eu pego um cristal iônico sólido, eu tenho duas maneiras, eu derreto, eu aqueço até ele derreter, vira líquido, ele é fundido, conduz corrente. Ou eu dissolvo em água, como é um composto iônico, é solúvel em água, a grande maioria deles, eu dissolvo em água e dissocio os íons, soltando os íons, então eu tenho um composto condutor de corrente em solução aquosa, ou fundido, ou derretido, certo? São características típicas do composto iônico. Ponto de fusão alto, sólidos a temperatura ambiente, e condutores quando derretidos, estado líquido, ou quando dissolvidos em água. Só não conduzem corrente no estado sólido, isso não. Ok? Então, uma questão fácil, bem típica de um composto iônico, ok? Vamos para a questão 33. Questão 33. Quais as diferenças entre uma substância molecular e uma substância puramente covalente? Dê um exemplo de cada. Olha, essa é das mais difíceis questões, né, pessoal? Substância puramente covalente, nos vértices do cristal nós temos átomos que se ligam por ligações covalentes, enquanto que uma substância molecular, nos vértices do cristal tem moléculas, e uma molécula não se liga na outra, ela se atrai, por isso tracejado aqui, para indicar uma atração somente, e não uma ligação covalente, é uma atração por forças intermoleculares, que pode ser força de Van der Waals ou ponte de hidrogênio. No caso aqui, no exemplo da água, seriam pontes de hidrogênio, que até são mais fortes, mas nem comparadas com a força de uma ligação covalente, porque é uma ligação interatômica, é íntima mesmo. Então, uma substância puramente covalente, eu tenho íons e eu tenho átomos nos vértices e eu tenho ligações covalentes entre esses átomos. Substância puramente molecular ou substância molecular, eu tenho moléculas que dentro delas tem ligação covalente, mas entre elas eu não tenho ligação covalente, eu tenho ponte de hidrogênio ou força de Van der Waals. E essas moléculas estão nos vértices do cristal e se atraindo somente e não se ligando covalentemente. O que acontece? Para derreter um composto puramente covalente, eu tenho que quebrar a ligação covalente, que é difícil, que é forte, então o ponto de fusão é alto. Já para derreter uma substância molecular, é só romper a força de Van der Waals ou a ponte de hidrogênio. Eu afasto as moléculas, elas não estão ligadas, é simplesmente uma força de atração que eu afasto. É muito mais fácil, o ponto de fusão é baixo. Então, substância puramente covalente tem átomos nos vértices, tem ligação covalente entre eles e o ponto de fusão é altíssimo. Substância molecular tem moléculas nos vértices,
Entre elas eu tenho pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, e a atração é bem mais fraca, então o ponto de fusão é mais baixo, certo? Então essas são as principais diferenças entre substância puramente covalente e substância molecular. Exemplo da covalente, o grafite; exemplo da molecular, a água. Né? Um cristal de grafite ou de diamante e um cristal de gelo diferencia as características de substância iônica para substância iônica não, desculpa, substância puramente covalente para substância molecular. Uma questão bem difícil. Vamos para 34. A ligação metálica, ele quer que a gente saiba quais são as características de uma ligação metálica, né? De forma sucinta, se possível, um desenho. Pessoal, ligação metálica são os metais eletropositivos, os cátions metálicos, mergulhados num mar de elétrons livres. Os metais vão perdendo esses elétrons vão ficando na banda de condução entre as camadas de valências, não são de ninguém e eles ficam livres para se locomover. Só que como é uma nuvem negativa, uma nuvem de elétrons, um mar de elétrons, esse mar de elétrons cola os metais rígidos neste cristal, nesta estrutura cristalina metálica. Então nós temos os metais mergulhados numa nuvem, num mar de elétrons, que são negativos, certo? Então essa é a palavra-chave: elétrons livres, mergulhados num mar de elétrons livres, ok? Bom, questão 35, o que pede? Qual a diferença entre ligação covalente polar e apolar? Direta diferença, né, pessoal? Ligação covalente compartilha elétron, é a metal com a metal ou a metal com hidrogênio. Se forem de mesma eletronegatividade, a metal com a metal, hidrogênio com ele mesmo, ninguém puxa mais que ninguém, o par de elétrons fica igualmente compartilhado. Isso é uma ligação covalente apolar. Se for entre átomos de ametais e hidrogênio, ou entre átomos de ametais de eletronegatividades diferentes, HCl, HCN, C com N, C com O com C, C com H, nós temos diferença de eletronegatividade. Por melhor que ela seja, por menor que ela seja, ela vai existir, e tendo uma diferença de eletronegatividade, nós vamos ter um μ, um momento dipolar nesta ligação, e uma ligação vai ser mais para um lado do que para o outro, mais para um elemento do que para o outro. Não me interessa se as moléculas se anulam. Observem que no CO2 a molécula se anula, o μ dela, o μ resultante da molécula é zero, mas cada ligação é covalente polar porque eu tenho átomos de eletronegatividades diferentes. Então, resumindo, átomos de mesma eletronegatividade, ligação covalente apolar. Átomos de eletronegatividades diferentes, de elementos diferentes, ligação covalente polar, ok? Vamos para 36, o que ele pede aí na 36? Monte a estrutura dos compostos, né, das substâncias, e classifique em polar e apolar. Então, O2 é O dupla O, N2 é N tripla N, CO2 é O dupla C com O dupla C, BF3 é uma simples com cada flúor e o boro no meio, não sobra elétron, e o CCl4, 4 ligações entre os cloros e o carbono, sem sobrar nada. Ora, pessoal, geometria tetraédrica, ligantes iguais, não sobrou nada. O tetracloreto é apolar. Geometria trigonal, ligantes iguais, não sobrou nada. Também se anulam, μ igual a zero, é apolar. Linear, ligantes iguais, não sobrou nada, é apolar. Linear também. Então eu tenho aqui linear, trigonal plana e tetraédrica. Todas essas três estruturas são apolares. Então todas essas moléculas, essas três lineares, essa trigonal e essa tetraédrica, quando os ligantes são iguais, são apolares, ok? Polares vão ter um μ, um momento de polo, alguém que puxe mais os elétrons. HCN, o N é mais negativo que o C e o C é mais negativo que o H. Então ela é totalmente voltada para o lado direito, então ela é polar HCN. O ozônio, apesar de átomos do mesmo elemento, ela tem um ângulo, e esse ângulo permite que o par de elétrons fique mais deslocado para um baixo do que para cima na molécula. Então o ozônio, devido à geometria angular sobre o elétron, ele é polar. Mesma coisa o SO2. O SO2 também é polar, sobra a par de elétrons que ficou remoendo. Sem passa. O SO2 é polar ou apolar? É polar, é angular, pessoal. O SO2 não é que nem o CO2. Sobra elétron, ele é angular, ele é polar. Então, isso cai bastante nas provas. O PCl3, pirâmide, mesma coisa. Sobra elétron, é polar. Pirâmide é
polar porque sobra elétron. Então, mesmo com os três ligantes iguais, eles não se anulam. Mesma coisa no SO2. Então, angular e piramidal é sempre polar. O HCN é linear e ele só é polar porque os ligantes são diferentes, tá? Então, questão 36, montadas aqui as ligações sempre para fechar total de 8 elétrons na camada de valência, certo? Vamos para a questão 37. O que pede a questão 37? Questão 37 pede o seguinte: qual o número de ligações covalentes na estrutura do ácido nítrico e carbônico? Primeira coisa, pessoal, para montar ácidos oxigenados, H ligado no o O ligado no central. O O fez as duas. Outro H ligado no o O ligado no central. E aí as ligações que faltarem é do central com o oxigênio. Mesma coisa que no ácido nítrico, H ligado no o O ligado no central. Fechou o O. Ah, aí depois não tem mais H, então é dupla do O com o nitrogênio. E aí sobra dois pares aqui, ou dois elétrons formando um par, que eu ofereço por dativa do nitrogênio para o oxigênio. Então, H ligado no o O ligado no N. O O fazendo uma dupla, fechando as duas ligações com o N. E o N, que sobra um par de elétrons, fazendo uma dativa para o outro O. Bom, como ele quer o total de ligações, 1, 2, 3, 4, porque na dupla conta 2, 5, 6. 6 ligações covalentes no ácido carbônico, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Porque a dativa contra 1. Então, essa que aconteceu não sobrar elétron aqui, não interessa. Esse par que sobrou eu posso doar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ligações covalentes. Questão média, né? Dificulta o aluno saber que tem que abrir botando o H ligado no O. Tem gente que olha HNO3, H2CO3 e tenta ligar o H no central. O H é no O e o O é no central. Isso que acontece com esses ácidos. Vamos para 38. O que ele pede na questão 38? Quais as geometrias das moléculas? Pessoal, aqui é molécula de geometria coqueteto expandido. PCl5. São 3 no plano, um em cima e um embaixo, formando uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Esta é a bipirâmide com base trigonal, não sobra elétron. Ela é apolar, ela é chamada de hexaédrica, porque tem 3 lados para cima e 3 lados para baixo, e ela é uma figura espacial. Semelhante a ela, SF6, só que agora eu tenho 4 flúor no plano, formando um quadrado, um flúor para cima, um flúor para baixo. SF6 é a bipirâmide quadrada. Bipirâmide quadrada, também chamada de octaédrica. Como não sobra elétron e os ligantes são todos iguais, eles se anulam. Então, o Mi também é zero, ela também é apolar. Xenônio F4 é o xenônio ligado a 4 flúor, um par que sobra em cima, um par que sobra embaixo, porque o xenônio tem 8. Se ele usou 4 para se ligar nos flúor, sobrou mais 4, um par em cima e um par embaixo. Ela é chamada quadrada ou quadrada planar. Ela sobra um par de elétrons em cima que anula o de baixo, então o resto se anula sozinho, o quadrado se anula. Então ela é apolar também, ok? Bom, para terminar, SF4, que é muito perigoso, muita gente tenta botar tetraédrico. Só que SF4, o S tem 6, pessoal, ele faz 4 ligações com o flúor e sobra um par de elétrons. Se sobra um par de elétrons, ele não é quadrado, ele é uma gangorra. F4 formando os pés da gangorra e os braços da gangorra e a cabeça formando, sobrando o par de elétrons ali na gangorra. Então, ela é uma figura polar, porque esse flúor anula esse e ninguém anula os que estão para baixo, então o Mi é diferente, zero. Ela é espacial, porque isso aqui tem perninha entrando e perninha saindo, ela não é plana, e ela é chamada de gangorra, porque sobra um par de elétrons. AX4E, ou seja, SF4 sobrando um par de elétrons. Se fosse tetraédrica, era SF4 sem sobrar. Se for quadrado planar, seria AX4 2E, que seria esse par de cima. E como ele quer SF4, sobra um par de elétrons, então uma gangorra AX4E. Ela é polar e espacial. Uma questão difícil, né? Não é todo mundo que sabe montar essas questões aqui. Eu diria que a melhor maneira de estudar isso é decorando os AX. AX6 é sempre octaédrica, apolar e espacial. AX5 é sempre piramidal, bipirâmide trigonal, ou seja, hexaédrica, ela é apolar se os ligantes forem iguais e também ela é espacial. E SF4 sobra a par de elétron é gangorra, xenônio F4 não sobra a par de elétron é quadrado planar. Se não, sobra 2 pares de elétron, desculpa, é quadrado planar. Se não sobrasse nenhum par, era tetraédrico, ok?
Vamos adiante. Questão 39. Questão 39 pede quais os tipos de força intermolecular nas moléculas, né? Então, I2, ela é apolar, pessoal. Apolar é força de Van der Waals do tipo dipolo induzido. HCN, não tem ponte, mas é polar. Se não tem ponte, é Van der Waals. Se é polar, é dipolo permanente. H ligado no O aqui na água oxigenada, pessoal, isso é ponte de hidrogênio, tem duas, H ligado no O e o O ligado no H. PCl3 é uma pirâmide, é polar. Se ela é polar, mas não tem ponte, é Van der Waals do tipo dipolo permanente. CCl4 é apolar, é um tetraedro com 4 ligantes iguais, é Van der Waals, só que é dipolo induzido porque é apolar, não tem polos. SO2 é polar, então é dipolo permanente, porque não é ponte. Ele é polar, mas não tem ponte, então ele é dipolo permanente. O CO2 é apolar, então é força de Van der Waals do tipo dipolo induzido, certo? E o H2SO4 é ponte, porque o H é ligado no O e o O é ligado no elemento central. Então, o H é ligado no O, isso aqui já é ponte, já matou ponte de hidrogênio no ácido sulfúrico, ok? Então, com isso terminamos uma questão média. Tipos de força intermolecular, depende da polaridade. Quem é apolar é dipolo induzido, Van der Waals. Quem é polar, mas não tem ponte, é dipolo permanente, Van der Waals. E quem tem dipolo permanente muito forte, que tem HF, HO e HN, aí é dipolo permanente, ok? Questão 39 era essa, nível médio. Questão 40. Vamos ver o que pede a questão 40. O aumento da cadeia de um álcool aumenta ou diminui o ponto de ebulição? Por quê? E a hidrofilicidade? Pessoal, aumentar a cadeia aumenta a parte apolar da molécula, aumenta as forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido. Então, aqui eu tenho só esses dipolinhos que eu desenhei aqui. Aumentando a cadeia, eu tenho muito mais dipolinhos induzidos, então tenho muito mais interação, o ponto de ebulição aumenta. Então, aumentar a cadeia aumenta a parte apolar, aumenta as forças do tipo dipolo induzido. Aumenta os dipolinhos induzidos, aumenta o ponto de ebulição, quanto maior é a cadeia. Mas a hidrofilicidade é ao contrário, porque se aumenta a parte apolar, aumenta a dificuldade de dissolver em água, a molécula fica mais hidrofílica. Então, quanto maior a cadeia, mais hidrofílica, menor a solubilidade desse álcool em água, certo? Em água. A gente vê que são duas coisas bem opostas e que muita gente se confunde. Eu botei médio, mas pode ser até difícil aqui. Pessoal, aumentar a cadeia, o que acontece? Aumenta o ponto de ebulição porque tem mais dipolo induzido. Mas aumentar a cadeia, o que acontece com a solubilidade? Diminui a solubilidade porque a molécula fica mais apolar. Ok? É um grande tópico esse aqui, é um dos que eles mais gostam. Vamos adiante. Questão 41. Questão 41, vamos ver o que ele pede. Por que o ponto de ebulição do CH4 é bem menor do que o ponto de ebulição do CCl4 se a geometria e a polaridade são iguais? Isso é uma questão bem difícil, pessoal. Tetraédrico apolar, ligantes iguais, μ igual a zero, ligantes iguais, μ igual a zero. A geometria é a mesma, a polaridade é a mesma. Bom, se ambas são apolares, que tipo de força atua nelas? As forças de dipolo induzido, Van der Waals, do tipo dipolo induzido. E aí é que vem o detalhe. Se só sobrou a indução, a aproximação da molécula para ter atração entre elas, o tamanho da molécula, a massa da molécula faz diferença. Quanto maior a molécula for, mais chances de dipolos, mais força de atração, mais massa entre elas para se atraírem e causarem uma atração forte. Então, moléculas apolares, quando uma tem um ponto de ebulição maior que a outra, não é pela eletronegatividade, porque se as duas são apolares, o μ é igual a zero, e sim pelo tamanho. Quanto maior a molécula apolar, mais dipolos induzidos, mais forças de Van der Waals eu tenho na molécula. Então, tetracloreto de carbono é maior, tem muito mais molécula, muito mais dipolos induzidos para se encostar do que essa aqui do metano. Então, o ponto de ebulição é maior na tetracloreto de carbono do que no CH4, certo? Então, uma questão bem difícil. Resumindo, por que é maior o tetracloreto de carbono, ponto de ebulição, do que o metano? Porque ela tem mais indução, tem maior espaço, tem maior massa, tem maior superfície de contato, então ela tem dipolos induzidos mais intensos do que o do metano.
Não tem nada a ver com a eletronegatividade, não embarca nessa, ok? Questão bem difícil. 42, vamos ver o que ele pede na questão 42. Questão 42 pede qual ou o que ocorre com o ponto de ebulição e a solubilidade se eu aumentar o número de hidroxilas. Olha, pessoal, essa é clássica. Se eu tenho uma hidroxila aqui e aqui eu tenho 3 hidroxilas, quanto maior o número de hidroxilas, mais pontes de hidrogênio eu estou fazendo, que são atrações muito mais intensas do que os dipolos induzidos. Então, quanto maior o número de grupos OH, mais interações por pontos de hidrogênio, bem maior o ponto de ebulição. Mas também, como o grupo OH é um grupo que faz ponte e a água também, ele é um grupo que gosta da água, é um grupo que atrai a água. Então, o aumento do número de OHs aumenta também a solubilidade em água. Olha que ponto eu cheguei da matéria. Aumentar a cadeia, o que acontece com o ponto de ebulição? Aumenta. Aumentar os OH, o que acontece com o ponto de ebulição? Aumenta. Aumentar a cadeia, o que acontece com a solubilidade em água? Diminui, fica hidrofóbica, porque aumenta a parte apolar. Mas aumentar os OH, o que acontece com o ponto de ebulição, aumenta também. Os OHs aumentam o ponto de ebulição e aumentam a solubilidade, também. Então, OH, quanto mais OH, maior ponto de ebulição e maior solubilidade. Quanto mais cadeia, maior o ponto de ebulição, só que menor a solubilidade. Então, esta aqui é uma questão média do número de OHs, ok? Vamos para 43. Qual a ordem crescente de ponto de ebulição entre os compostos? Pessoal, para botar em ordem crescente compostos orgânicos, nós temos que definir que tipo de força tem. Observem na A, eu só tenho cadeia. Cadeia é apolar. Se é apolar, é dipolo induzido. Na B, eu tenho cadeia, que é apolar, que é dipolo induzido, mas tem um OH, e o grupo OH faz ponte, e essa ponte já vai dar uma interação mais forte do que a de cima, por exemplo. Já na letra C eu tenho um pedacinho de cadeia, então é dipolo induzido. Eu tenho um C-O do ácido carboxílico. E eu tenho o OH do ácido carboxílico fazendo ponte. Então eu tenho o C-O fazendo dipolo permanente, que é mais forte que o induzido. E eu tenho o OH fazendo ponte de hidrogênio, que é mais forte que o permanente. Então essa aqui tem ponte, dipolo permanente e induzido. Já a letra D, eu tenho o dipolo induzido na cadeia, eu tenho o C-O, que faz um dipolo permanente, mas eu não tenho o OH, então eu não tenho ponte. Então a C e a D se diferenciam porque a C tem ponte e a D não. A C se diferencia da B porque, além da ponte do dipolo induzido, ela tem um dipolo permanente, o ácido carboxílico aqui, em relação ao álcool. E a A só tem dipolos induzidos. Como o dipolo induzido é mais fraco que o dipolo permanente, que por sua vez é bem mais fraco que a ponte, nós temos como A, dipolo induzido, mais fraco do que dipolo permanente, que é mais fraco do que a ponte de hidrogênio, e que é mais fraco do que a ponte de hidrogênio com o permanente. Então, observem bem, o induzido é mais fraco que o permanente é muito mais fraco que a ponte. O A tem só o induzido, então ele é o menor. O D tem o induzido e o permanente, então ganha do A. O B tem o induzido e a ponte, então ganha do permanente. E o C tem o induzido, a ponte e o permanente, então ganha dos outros todos. Tá? Então, esta é a ordem de ponto de ebulição desses compostos orgânicos. Uma questão relativamente difícil, não botei aqui, mas ela é uma questão relativamente difícil, as pessoas se atrapalham ali, né? Então não sei o que acontece. Vamos para a questão 44, certo? Questão 44, que ele me pede o seguinte: qual a ordem, ou melhor, entre duas cadeias, essa era 43, agora 44, entre duas cadeias apolares, uma ramificada e outra normal, qual tem maior ponto de ebulição? Olha, pessoal, já batemos bastante nisso. A lisa, a normal, tem um encaixe melhor, então as interações são mais fortes. As ramificações são umas guampas, são umas coisas que atrapalham, que impedem de uma cadeia se encostar. Olha como essa cadeia de baixo aqui está bem mais afastada do que aquelas duas cadeias de cima. Então, a ramificação atrapalha, deixa uma molécula mais distante, mais longe da outra. Então, a atração entre elas fica menor, ok? Então, entre uma lisa e uma ramificada, qual tem maior ponto de ebulição? A lisa, porque ela se encaixa melhor e tem maior intensidade dos dipolos induzidos. As ramificações atrapalham e o ponto de ebulição fica mais baixo, fica mais fácil de separar, ok? Uma questão média, porque tem sempre gente para trocar e marcar a ramificada, tá? Vamos para a última questão, questão 45, vamos ver o que ele pede.
Existem pontes de hidrogênio intramolecular? Olha, pessoal, ponte de hidrogênio é uma atração entre duas moléculas, por isso ela é intermolecular. Ou seja, o H de uma água atrai o O da outra, está aqui tracejado. Isso é uma ponte de hidrogênio intermolecular, uma interação intermolecular, desculpa. Mas elas podem ocorrer dentro de uma mesma molécula. É só a molécula ter o grupo OH e o grupo NH perto. Então, exemplo aqui, nós temos aqui o ácido acetilsalicílico, eu tenho um OH atraindo um OH, só que é o OH do fenol atraindo o ácido carboxílico, o grupo polar, o grupo OH do ácido carboxílico. Então, isso aqui é uma ponte feita entre dois grupos normais, só que em vez de estar um numa molécula, o outro na outra, os dois estão na mesma. Isso acontece também nas proteínas que se entortam. Ó. A proteína vem lá com uma cadeia longa e se entorta, e pega o NH de uma e atrai o OH da outra. Então, acaba fazendo a ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio dentro da molécula, porque eu tenho o grupo NH e o grupo OH próximos. A molécula se entorta, um atrai o outro. Isso é usado muito nas proteínas para manter a rigidez da proteína, certo? Então, tem ponte de hidrogênio intramolecular, sim. Aqui tem dois exemplos, mas os casos mais normais são entre as moléculas, ok? Uma questão média, por conta de que tinha que saber, alguém tinha que ter te contado isso aqui, ok? Valeu, gurizada. Essas são as questões, então, envolvendo química geral. Tabela, ligação, modelo, atomística, tá? Então, eu acho que o desempenho aqui tem que ser acima de 80%, tá? 90% talvez, porque é uma parte relativamente mais fácil, ok? Deem uma revisada, parem, pausem, voltem, façam quantas vezes vocês quiserem o exercício, mas usem esse material de revisão para o livro 1, tá? Porque depois nós vamos fazer um simulado que envolve exatamente essas questões aí, ok? Valeu, gurizada, ficamos assim, um abraço, até logo, tchau!